Página de abertura. Livro Luz no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. Número da mensagem 26. Título: Lei de Amor. Rua, rua infeliz, que me ensombraste o nome, clama o pai a rugir para a filha que implora. Não me expulses, meu pai, temo a noite lá fora. E ele mostra o punhal na fúria que o consome. Voa o tempo a rolar, sem que a vida o retome. Ele, desencarnado, ansioso e triste agora, traz a filha exilada, o coração que chora, espírito a sofrer, em sede, chaga e fome. Ela sente-lhe a dor através da lembrança e dá-lhe um corpo novo ante a luz que o descansa, nos fios da oração, em celeste rastilho. E mais tarde, no lar que os apascenta e acalma, ele diz: minha mãe, doce mãe de minha alma. E ela diz a cantar: Deus te abençoe, meu filho. Narcisa Amália. E agora, a palestra. Olá, amigos, confrades do Grupo Espírita Francisco de Assis e de todos os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Dando prosseguimento a esse projeto do Jefa de desenvolver, de difundir a doutrina espírita através de estudos online, que começou na pandemia, né? Estava todo mundo, né, naquela separação, né, no afastamento em função da pandemia, e nós naquele momento recorremos, e foi uma ferramenta importantíssima para a gente continuar levando não só o ensinamento da doutrina espírita, mas também o apoio, o consolo necessário dentro das nossas condições. Hoje, dando continuidade a esse projeto que continua, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema Bem-aventurados os aflitos. O escopo de perguntas que nós vamos abordar hoje, que é o início do capítulo, perguntas não necessariamente dos itens, né, que nós vamos abordar, é do 1 até o item 5. Vamos lá, no item 1 traz as parábolas, né, que Jesus citou. Né? O que diz o item 1? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 5 e 6 e 10. Segue o número 2. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis depois. Está em Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. E depois tem a continuação, né, desse versículo, desse número 2, que trata assim, ainda no Evangelho de Lucas. Mas ai de vós, ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas capítulo 26, versículos 24 e 25. É claro que lendo as parábolas ao pé da letra a gente não vai entender nada, vai ser uma coisa extremamente oposta à lei de amor que Jesus veio pregar. Não? E a gente só consegue entender isso aqui, né? Só consegue entender essas mensagens, o que Jesus queria dizer com essas bem-aventuranças, quando a gente passa a entender a justiça das aflições, que é justamente do que trata o item 3 desse capítulo 5.
E para entender a justiça das aflições, não tem como senão a gente pensar e compreender a reencarnação, né? É óbvio que Jesus não está falando de uma vida só. É óbvio que ele não está falando apenas de um momento, apenas do momento agora presente. Ele está falando de uma jornada infinita, de uma jornada que nós temos muito, muito, muito campo para semear ainda. Senão seria lógico ele falar bem-aventurados, quer dizer, felizes daqueles que choram, porque o dia serão consolados. Ou seja, você chora hoje, a gente chora hoje, a gente sofre hoje, a gente tem alguma coisa hoje que incomoda, tem alguma coisa hoje que traz aflição, né? Ou a gente interpreta como uma aflição, mas isso tudo vai passar, nós vamos passar por isso, nós vamos tirar o aprendizado, nós vamos crescer e vamos ser, como Jesus garante aqui, saciados, né? Por isso que ele fala: sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis depois. É apenas um momento onde a gente está tendo a oportunidade de sanear, de sanar, né, feridas morais, de cauterizar essas feridas, de reaprender como a gente pode se colocar na vida e no mundo, entender que nós somos espíritos imortais e que nós sim, né, vamos passar por diversas fases, vamos subir diversos degraus na escala evolutiva, um de cada vez, mas vamos subir com segurança se temos conhecimento, temos desenvolvimento intelectual, procuramos equilíbrio moral e com isso a gente consegue ter a sabedoria para passar por todas essas provações ou resgates que a gente tem que desenvolver na vida para crescer, né? Por isso que aí ele fala no 83 da justiça das aflições. Não tem como ser um Deus justo e bom, entender essa justiça, entender por que tem sofrimento no mundo, entender por que a gente sofre, ou melhor dizendo, que a gente passa por certas situações que entendemos os sofrimentos porque nos incomodam, e se nos incomoda porque tem algum sentido da gente evoluir, da gente mudar. É necessário sair da zona de conforto para mudar, e a justiça das aflições aí. Isso que a gente enxerga como aflição, né? Quando a gente entende um pouco, a gente vai enxergar como o quê? Provação, para ver se eu desenvolvi já aqueles atributos do espírito, aqueles atributos para o meu crescimento e equilíbrio espiritual que eu necessito, ou eu resgatar, sentir, né? Viver, compreender as consequências daquilo que eu fiz, que foi de encontro à lei de Deus, né? Que foi de encontro à lei de amor, que foi de encontro à lei de amor, justiça e caridade, né? Aí a gente vê, poxa, essas são as consequências que eu fiz para alguém, e eu começo a entender essas consequências, é claro, e o entendimento compreendendo também, né, passando por certas circunstâncias onde eu entendo o quão é difícil, o quão, né, eu posso ter feito sofrer, o quão eu tenho que melhorar para que eu possa de fato desenvolver, né, e lapidar meus pensamentos e sentimentos no sentido de promover a justiça, o amor e a caridade. Essa é a nossa função. É como está lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, né? A escala espírita. São degraus, né, que a justiça divina nos se apresenta, que nós chamamos de aflição, mas são oportunidades que nos ajudam a crescer, que nos ajudam a desenvolver moralmente e intelectualmente enquanto espíritos. Aí a gente vai para o item 4, né, onde fala das causas atuais das aflições. Ele começa assim, o item 4, Kardec. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm causa na vida presente, outras não nesta vida. Ou seja, mais uma vez a reencarnação. Tá? O que a gente vive, o que a gente passa, né, as vicissitudes, os intervérios, né, os
digamos, as provações que a gente é submetido, que a gente programou passar, né? Ou elas são frutos de resgates de vidas anteriores, ou elas são frutos de provações que eu escolhi para ver se eu desenvolvi os atributos que eu acho que eu já desenvolvi no que tange ao desenvolvimento espiritual, ou são as feitas aqui mesmo, aqui nessa encarnação, quando a gente não faz nossas escolhas, quando a gente faz as nossas escolhas ligadas mais às imperfeições, né? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos imperfeitos ainda, somos espíritos de terceira ordem. E é claro, temos muita coisa a caminhar, temos muita coisa a lapidar. E é claro que temos imperfeições, temos um lado ainda que pode ser ligado ao mal, né? Podemos ter um lado ainda que a gente pensa ligado muito a dois atributos, a dois problemas seríssimos na imperfeição, que são o orgulho e a vaidade, o orgulho e o egoísmo, não? Esses fatos, essas circunstâncias, né, que ainda existem no espírito imperfeito, é que nos fazem fazer escolhas que não são as melhores, né, e que geram as causas atuais das aflições. E diz aqui, ele diz lá no item 5, né, que, olha só, no item 5, não, no item 4, já lá no último parágrafo, fala assim, ó: os males dessa natureza, ou seja, das causas atuais, formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, e o homem as evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Então, a maior parte, vamos botar assim, 80-20, né? Vamos usar lá a lei de Pareto, 80-20, né? 80% aqui, ó, é fruto de mais escolhas aqui ligadas à nossa imperfeição, né? De como a gente foi pelo caminho do mal, fez escolhas menos ligadas à elevação espiritual, porque nós ainda estamos em busca dessa elevação, né? E elas têm um ver, ó, você vê aqui, quantos, dá exemplo aqui, ó, quantos homens caem por causa da sua própria culpa, quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição, né? Kardec dá esse exemplo aqui: ambição, orgulho, vaidade, egoísmo, né? A busca ainda de coisas que a gente não precisa, apego, as paixões também que nos mobilizam muito ainda, né? Que é o excesso da vontade e nos faz perder o controle, né? Perder o controle, perder o discernimento, perder o equilíbrio emocional, né? Que leva a gente fazer escolhas muito ligadas a essas paixões, tá? Bem-aventurados os aflitos, né? Felizes dos aflitos. Jesus não quer dizer que ter aflição, né, não é um problema. O problema é como a gente encara essa aflição, como a gente vive essa aflição. Porque quando a gente tem esse entendimento, quando a gente tem o entendimento segundo o Espírito da doutrina espírita, que é consoladora, e ela é consoladora por quê? Porque nos permite desenvolver a resiliência, que é a questão de suportar, né, e viver, né, com equilíbrio essas adversidades que podem surgir, né, resiliência e resignação, aceitando aquelas coisas que eu não posso mudar, aceitando aquelas coisas que eu não tenho como ir contra, eu vou ter que aceitar, né? Um exemplo, às vezes eu posso nascer com um problema físico, faz parte, né? Eu nasci num corpo que tem um problema físico como forma de eu resgatar alguma coisa, e eu vou ter que ter resignação de aceitar, né? Que eu vim com aquela limitação porque tem um sentido na minha vida. E isso, gente, é consolador. Isso faz assim a gente parar de achar que é culpado, parar que foi castigado e ver assim, não, isso Deus permitiu porque tem um sentido de aprendizado na minha vida, né? Como tudo que acontece, entendeu? Tudo que tem é pra gente burilar aqui dentro os sentimentos, os pensamentos e desenvolver as mudanças que são necessárias. Ou como nós sabemos desde a mocidade, ouvimos desde a mocidade, a famosa reforma íntima, a famosa reforma anterior, não?
No item 5, o que Kardec fala? Né? Ele começa assim: a lei humana alcança certas faltas e as pune. Pode-se então dizer que o condenado sofre a consequência do que fez. Mas a lei não alcança e nem consegue atingir todas as faltas. Ela pune mais especialmente os que trazem prejuízo à sociedade, mas não atinge aqueles que cometeram faltas que prejudicaram a si mesmos. O que ele está dizendo? Que a lei dos homens pune a falta dos outros, pune a falta daqueles que agiram em desacordo com as leis que regem a nossa sociedade. É certo, tem que ter isso mesmo, tem que ter leis, tem que ter controle, tem que ter limites, né? A liberdade, inclusive, é a gente ter consciência que respeita os limites, ou seja, a minha liberdade vai até onde começa do próximo. Isso é lei natural, isso é lei material. Mas a lei de Deus, ela nos traz outra coisa, né? Porque a lei do homem, ela não atinge, ela não julga as nossas próprias imperfeições e as consequências da nossa imperfeição. Quem faz isso é a lei de Deus, é a lei natural ou divina. E é por isso, né, que a gente tira uma grande conclusão aqui que Kardec continua. Não há uma só falta, por menor que seja, uma única infração à sua lei que não tenha forçosamente inevitáveis consequências, mais ou menos lastimáveis, e disso conclui que tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido pelo erro que cometeu. Os sofrimentos consequentes são para ele uma advertência de que agiu mal. Eles lhe dão experiência e fazem com que sinta a diferença entre o bem e o mal, e o alertam para a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de desgostos. Sem isso não teria nenhum motivo para se cumprir. Confiante na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, a sua felicidade futura. Tá? Vamos lá. Então, a lei do homem dá conta das relações entre os homens, entre nós aqui encarnados. A sociedade é imperfeita, sim, é constantemente melhorada, constantemente tem modificações, vai variando com os costumes a cada época, a cada momento da sociedade, né? Mas ela é feita por nós, imperfeita. É contrária da lei de Deus, que é perfeita e imutável. Ela é a mesma para todos nós. E ela não julga o outro, ela julga a gente. Isso que eu estou falando para você. Quando Jesus fala assim, amar o próximo como a ti mesmo, a gente está falando da gente, a gente está falando da nossa nossa reformulação interior, né? De nossa ressignificação dos sentimentos. É isso que ele está falando. Aí está sim o julgamento da lei de Deus. Aí é que tudo isso que ocorre, né, todas essas aflições que na realidade são consequências de mais escolhas no passado ou atualmente, frutos das imperfeições, é vivendo essas consequências que a gente vai aperfeiçoando, é que a gente vai lapidando, é que a gente vai tendo lá as condições para ser um espírito perfeito, ou seja, o pleno desenvolvimento intelectual e moral, né? É essa a questão, gente. Por isso Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, porque você está passando aflições, e essas aflições, a gente, na realidade, são aprendizados, são formas da gente crescer. Mas crescer, transformar, dá trabalho. Crescer e transformar exige vontade, exige determinação, exige uma coisa que nós falamos, ele vai falar aqui mais adiante, nesse estudo ainda do capítulo 5, que se chama coragem moral. Coragem para entender, para suportar, para conseguir mudar aquelas coisas que nos afastam do bem, aquelas coisas que nos trazem infelicidade. Pois toda vez que a gente se afasta do bem, a gente é infeliz, né? Vamos pensar assim, pensar com mais carinho, pensar que nós somos vítimas de nós mesmos no que tange as nossas imperfeições. Não é ninguém que traz a imperfeição para a gente. Somos nós que as fazemos, somos nós que a criamos, somos nós que a alimentamos e somos nós que vamos desapegar delas. Essa é a grande mensagem que Jesus deixou nesse capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho, e
é aquele que toca exatamente na ferida, né? Da nossa busca por ser melhor, da nossa busca por conhecer, ainda aqui encarnados, a felicidade, ainda que perfeito, mas conhecendo a felicidade, né? Dando privilégio àquilo que a gente precisa de fato na parte material e buscando cuidar da nossa parte material, da nossa parte moral, que assim a gente vai ter a consciência tranquila de que fez o melhor por nós e pelo próximo, e a gente não vai ter problemas de consciência, nem de dor, nem de mágoa, nem de ressentimentos, e sempre ter fé em Deus, que nunca te desampara, que o futuro é teu, que o futuro tudo isso vai passar, e o futuro sim, você vai ser um espírito feliz, um espírito perfeito, e vai conhecer a verdadeira felicidade. Muita paz, meus irmãos, até a próxima, graças a Deus.